Fala, adoradores de desenho japonês. Pois é, o tal site lá dos olhos mexidos comprou o Anime Friends, um dos maiores eventos de otaquice do Brasil e talvez da América Latina. O site do ovo cozido já é detentor daquele tal de CCXP, aquele evento que se vende como o ápice da experiência nerd. Eu nunca fui e sinceramente nunca tive interesse. Afinal, ainda não me tornei adepto da autopenitência a ponto de sair de casa, pagar uma fortuna só pra entrar em um lugar cheio de barbudinho que se auto-intitula geek com camiseta de Star Wars, né? Mas falando sério agora, eu realmente nunca me interessei. Primeiro porque considero os preços absurdos. Jamais pagaria de 100 a 400 cruzeiros apenas para entrar em um shopping para poder comprar quinquilharias nas quais poderia pagar menos comprando fora dali. E ainda depois pagar um preço de um Neo Geo para tirar foto com algum famosinho. O que gostam de chamar de meet and greet. Evento de playboy, né, mano? Coisa na qual atualmente acho que aproveitaria bem mais se apenas chamasse uns amigos pra uma pizzaria ou mesmo um boteco que seja pra falar de nerdice. Então esse é o momento que chega algum afrescalhado pra dizer: ai, mas experiências existem, sabia? Ah, pro caralho, experiência é meu pau de óculos. Já fico puto quando vem com essa ladainha pra defender lanchonete badaladinha por tiktokeiro, na qual você paga caro, come pouco, comida ruim, mas tratam como o máximo por ter um local instagramável. Ou pelo estabelecimento seguir alguma temática da cultura pop. Experiência pra mim é comer coisa boa e sair de lá rolando. Tô cagando quão diferentona é a louça na qual o lanche tá sendo servido. Quero é comer e não ostentar status em rede social. Então, basicamente é assim que enxergo o CCXP, como mais um evento gourmetizado. Anteriormente tinha dito que o preço é um empecilho, que não pagaria de 100 a 400 dinheiros para entrar em um evento desses. Mas na realidade é que não sinto interesse nem se for de graça. Não é algo que tem muito apelo pra mim, é um evento construído em torno de toda essa identidade nerd pós-Big Bang Theory. É um evento nerd, mas não é destinado pra uma nerdice qualquer, mas sim pra nerdice descolada. Sabemos que com o passar do tempo houve uma mudança de paradigma do que é ser nerd. Antigamente o nerd era visto como o cara inteligente, que ia muito bem nos estudos, mas socialmente deslocado. Ou aquele esquisitão com gostos peculiares a produções nichadas, normalmente com hiperfoco em coisas como revistas pulp, quadrinhos, filmes de ficção científica e produções que muitas vezes não eram o hit do momento. E essas pessoas costumavam ser marginalizadas, costumavam ser zoadas na escola por não serem consideradas normais. Mas lá para a segunda metade dos anos 2000, estava se construindo uma nova identidade nerd. Viram um grande potencial de lucro, então o mercado absorveu a nerdice e surgiu toda a gama nerd mainstream. Agora ser nerd não era mais uma ofensa, se tornou uma tribo, se tornou algo descolado, se tornou alvo daquela necessidade de pertencimento que já conhecemos. Todo mundo queria ser nerd, se dizer um geek. Então surgiu essas ladainhas de Dia do Orgulho Nerd, falas como "você não é nerd de verdade", enxurradas de canais e blogs com nerd e geek no nome. Então simplesmente não é uma abordagem que tem apelo pra mim, né, mano? Dificilmente você vai em uma CCXP e encontrar muitas atrações de coisas como tokusatsu, filmes de kung fu, ou que abrange toda a vastidão da ficção científica e se estendem das publicações pulp, Isaac Asimov, Metrópolis, Gundam, ou mesmo sobre a vastidão do terror e horror, ou até um devido destaque a quadrinhos que não sejam exatamente os mais badalados do momento. É um evento que foca na nerdice mainstream. Em outras palavras, qualquer uma dessas coisas que acabam se tornando tema de alguma hamburgueria gourmetizada qualquer. Evidente que possivelmente ali no meio tem alguma coisa de meu interesse, mas certamente não passaria de uma nota de rodapé. Portanto, não é exatamente a minha praia frequentar um evento destinado majoritariamente
É um público que considera os filmes da Marvel o ápice do cinema, que considera que Marvel e DC são o ápice dos quadrinhos, que considera Star Wars o ápice supremo da ficção científica, né? Logo, acabo preferindo ir a locais ou eventos com foco maior nos nichos que têm interesse, como jogos antigos, tokusatsu, quadrinhos e afins. Mas o site do Ovo Frito se deu conta que o otaku, que é um tipo específico de nerd, geralmente não se importa com a CCXP. Então o que fizeram? Compraram Anime Friends, tendo assim o monopólio da nerdice. Mas antes de dizer como a compra do Anime Friends pode afetar o Grêmio, vamos falar dos eventos de anime em si. Isso acaba se correlacionando com esse meu vídeo em que fiz o questionamento: você ainda se diverte com eventos de anime? O primeiro que fui foi lá para 2003, época que esses eventos estavam surgindo, quando estava de fato se criando uma identidade otaku no Brasil. E para mim, que na época era um jovem otaquista, aquilo foi um paraíso. Imagina passar toda a existência aguentando o desdém da sociedade diante das coisas que gostava. E simplesmente passam a surgir eventos destinados a tais produções marginalizadas, onde encontraria outras pessoas que gostam da mesma coisa que você. Era um período onde éramos carentes em interagir com pessoas que tivessem os mesmos interesses. Óbvio que a internet em si já não era mais uma novidade, mas ainda não existiam as redes sociais de fato. Muitas pessoas, como o meu caso, ainda tinham internet discada. Para interagir com fanbases específicas tinha que entrar em fóruns. E eu, por exemplo, tinha um grupinho de otakus no MSN, na qual bolávamos criar um fanzine. Então na época eu fiquei deslumbrado, os eventos evidentemente tinham menos estrutura do que os de hoje, mas sentia que era algo muito mais honesto, sentia que era algo feito de fã para fã. Até porque nesses primeiros eventos ainda se tentava criar um ambiente propício para se conhecer coisas diferentes. Por exemplo, era uma época que tínhamos mais acesso aos animes que passavam na TV. Mas nos eventos eu tive acesso a Hajime no Ippo, nos televisores dos stands eu vi pela primeira vez passando um Kamen Rider que não fosse o Black ou o RX. Fui em uma sala de tokusatsu que assisti Gentleman pela primeira vez. Nas salas de exibições passavam animes diferentes do que eram os maiores hits da televisão. Acabava vendo produtos e conteúdos referentes a animes de diversas épocas. Além de acabarmos conhecendo novos animes, simplesmente trocando CDs com episódios gravados com os amigos. Nesses primeiros eventos que comprei os joguinhos piratas de PlayStation 1, de jogos como Rama Meio, Slayers, enquanto meu amigo comprou do Anime X e One Piece, época em que o One Piece era apenas um mangá que havia começado a ser publicado há pouco tempo por aqui. Também comprava aquelas cópias de álbuns musicais de animes. E só assim que acabava conhecendo em sua totalidade a trilha sonora de tais obras. Foi em evento de anime que criei gosto por karaokê. Foi em um evento menor em Osasco que meus amigos agitaram para mim cantar a música tema de Dylion. Então todo ano passei a ir nos Animes Friends e Animes Dreams da vida, assim como ia em eventos menores que às vezes rolavam em Osasco. Mas chegando lá para 2009, senti que estava cansando dos eventos e acabei parando de frequentar. Não conseguia mais me identificar com o público otaku em geral. Senti que já não existia mais aquele ambiente que buscava apresentar animes e tokusatsus variados, em se estimular a curiosidade. Parecia que cada vez só tinha espaço ao que era popular. Parecia que tudo se resumia aos Naruto, Bleach, Death Note e afins. Notava também que começaram a colocar atrações que já sequer tinham a ver com a temática do evento. Coisas como Harry Potter e tal. Depois que já tinha parado de frequentar, vi o pessoal reclamando pelo fato de trazerem youtubers da moda como as principais atrações dos eventos. Lembro que teve uma época que começou a se tornar comum criticar a Yamato, que era a dona do Anime Friends. Eu sei que houveram sim polêmicas e tal, mas boa parte sentia que criticava sem embasamento nenhum, simplesmente porque era coisa descolada a ser feita. Os eventos foram crescendo, entraram novos patrocinadores, e isso significa mais engravatados imundos querendo meter o bedelho, né? E assim esses patrocinadores começaram a interferir no tipo de atrações, começaram a querer abranger o público, por isso começou a ter sala de Harry Potter, chamar essas subcelebridades como esses youtubers endeusados por adolescentes. Aí é aquela coisa, né? Tudo que tenta ser pra todo mundo acaba não sendo pra ninguém.
Faz muitos anos que não vou em um evento de anime. O Anime Friends não chega a ser uma facada a nível CCXP, mas ainda uma entrada custa de 80 a 160, sendo que nos tempos que ia acho que pagava 15 ou 20. Tá, eu sei que existe inflação, que eram outros tempos, o salário mínimo era menor, mas nem fudendo o nosso poder de compra cresceu na mesma proporcionalidade que o aumento das coisas. Então, novamente, sinto como se estivesse pagando para entrar em um lugar para comprar coisas que poderia comprar mais barato fora dali. E ainda correndo o risco de sequer encontrar coisas que me interessam. Afinal, como eu disse, a variedade diminuiu muito comparado aos primeiros eventos. Sem falar comida com preço superfaturado que costumam vender nas barracas em eventos assim. Quer comprar uma coquinha? A latinha provavelmente estará custando o preço de uma coca de 3 litros. Mas ao menos em estandes de editoras costumam fazer umas promoções. Mas uma coisa eu tenho que reconhecer, todo ano tem alguma atração que me interessa. Seja as atrações internacionais, com os atores e cantores de Tokusatsu que costumam vir, ou mesmo aquela apresentação de Ultraman que rolou em 2019. Essas coisas acabam sempre me fazendo falar com a patroa. Vamos pro Anime Friends ano que vem? Mas aí chega a época e acabo nunca indo. Mas o que podemos esperar agora é que o Anime Friends foi comprado pelo site do Ovo Pochê? Provavelmente o que já era decadente apenas tende a piorar. Óbvio que falo decadente em questão de conceito e qualidade, porque dinheiro os organizadores devem estar ganhando mais do que nunca. Por mais que tenha gente que adore defender um monopólio, dizendo que eles não vão interferir e vão manter a proposta do evento, mas eu sinceramente duvido muito. Se patrocinadores já metiam bedelho nas atrações, exigindo que tragam Yutoba famosinho, que destinem espaço para atrações que não tenham a ver com a temática do evento para tentar buscar um público mais amplo, que dirá agora que foi comprado por um grupo que se julga o detentor da nerdice. Provavelmente o evento no ano que vem será igual aos anteriores, até porque já começaram a organizar, mas no próximo não ficaria nada surpreso se aumentassem os preços e colocassem um monte de atração para Playboy tirar fotinha com celebridade. E em pouco tempo não duvido substituírem as atrações com artistas japoneses por um desses meet and greet com ator de filminho da Marvel. Afinal, estamos falando do grupinho do Tamagoyaki. Aquele mesmo grupo que chegou a fazer um vídeo dizendo que os animes deveriam se moldar para agradar o público ocidental. Em outras palavras, adotar os padrões de produções estadunidenses. O que por si só é opinião de arrombado. Sem falar que ignoram o fato que mesmo no Zewa, os mangás estão dando surra de pau mole nas HQs americanas, né? Se fosse apostar uma grana, apostaria que logo vão começar a interferir, retirar atrações mais nichadas, colocando no lugar coisas que eles considerem mais atrativas para públicos maiores. Não adianta fingirmos que não existe todo um preconceito e aversão a produções orientais. Não duvido que pouco a pouco comece a querer ocidentalizar cada vez mais o evento. Sempre lembro da história que um amigo conta, estava ajudando em uma sala de Star Wars em um evento de anime, que uma das integrantes da sala ficava reclamando. Alegava que a sala deles deveria ter mais destaque porque abordavam produção ocidental. Pois é, na cabeça dessa gente limitada, uma produção murica é automaticamente superior a uma produção japonesa, né? Tenho que dar o braço a torcer por até hoje ter atrações de Tokusatsu no Anime Friends. Coisa que todo ano vejo o Taquinho Cabaço reclamar. Afinal, na mente bitolada dessa gente, não consegue enxergar que Tokusatsu e animes sempre caminharam de mãos dadas, que são fatias igualmente importantes da, entre aspas, cultura pop japonesa. Não é à toa que agora vemos um monte de otaku deslumbrado com Dandadan sem entender as inúmeras referências a Ultraman no anime. Ou gente que sequer se toca das inúmeras referências a Tokusatsu e Dragon Ball. Menininhas água com açúcar que se recusam a acreditar que Sailor Moon também bebeu muito da fonte do gênero, ou até mesmo intelectualoide que não aceita que Evangelion tem influências de Tokusatsu. E mesmo todo ano tendo o Taquinho reclamando por ter atração de Tokusatsu, ainda assim elas estão presentes até hoje. Inclusive, aquele tal blogueirinho cabeça de lâmpada já criticou o Anime Friends e seu blogzinho por oferecer atrações de Tokusatsu. Segundo ele, evento com alma de velho. E agora o blogueirinho também escreve suas diarreias textuais no site do Ovo Beneditino, né?
E teve épocas que eu e uns manos tentamos levar sala de tokusatsu para eventos menores, mas sempre recusavam, diziam que não viam público para isso. Mas aí ia lá na porra do evento e disponibilizaram sala só para grupinhos de otaku xixelentos ficar lá se reunindo sem oferecer atração nenhuma. E quando aceitavam, nos tratavam com maior desdém. Nos colocavam na pior sala no local mais barulhento. Era simplesmente impossível assistir. Pra depois ver esse bando de otário reclamar quando o evento trata o tokusatsu com o mínimo de dignidade que merece. Não duvido nada que agora com essa nova gestão, daqui a um tempo inventem de querer tirar atrações relacionadas a tokusatsu. Quem comprou o Anime Friends foi o Omelete, mas quem toma um chute nos ovos somos nós. Acabaram minhas analogias com receitas de ovos. Mas antes uma palavrinha do patrocinador. Muito obrigado a todos vocês. Vocês ajudam a tornar esse canal possível. Então, essa foi minha opinião e pistolagem de hoje. Se por um acaso gostaram dessa bagaça, metam Rider Kick no joinha, se inscrevam no canal e por que não compartilhar esse vídeo com aquele seu amiguinho nerd ou naqueles grupinhos de otaquistas. Até o próximo vídeo. Fui.